Olá, amigos da construção latino-americana. Com vocês, Fausto Oliveira. Eu hoje vou entrevistar o CEO da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia, Sérgio Caria. Ele é um dos maiores responsáveis pela maior locadora de equipamentos também dentro da economia brasileira, a Mills. Famosa Mills, que agora, fundida com a Solaris, também tem uma importância ainda mais destacada no mercado. Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui na CLA, nessa entrevista em vídeo. Eu queria começar perguntando a respeito dos efeitos do Covid-19 nesse ano tão complicado para todas as empresas, né, do nosso setor aqui no nosso país. Como é que a atividade de construção em geral e a sua participação, a participação da Mills dentro dela, foi afetada pela pandemia? Obrigado, Sérgio. Bom, olá a todos. Fausto, muito obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar junto com a KHL, com vocês todos aí participando. Bom, acho que o coronavírus, quando a gente começou a enxergá-lo, né, logo no início do ano, ele trouxe, acho que, vários desafios para dentro da organização, né? Acho que o primeiro deles era como manter todo o time, né, com saúde, seguros. Até então a gente não sabia, né, como é que seria, de fato, esse vírus, quão letal ele seria. E aí, na sequência, a gente parte para um Business Continuity Plan, né, quer dizer, um plano para que a gente mantivesse todos os negócios ativos. Nós tínhamos muitas das indústrias as quais a gente relacionava com os nossos clientes que foram consideradas indústrias essenciais, então não pudemos parar. Tinha algumas dificuldades de Brasil na época também com relação a cada prefeitura, né, ou seja, cada município e alguns governos de estados tomando decisões bem diferentes umas das outras, né. Nós tivemos cidades às quais a gente foi proibido de abrir as nossas filiais, né, na verdade, uma cidade, e outras com algumas restrições um pouco mais fortes, e a gente tinha que manter, né, dado muitas das indústrias, como eu falei, essenciais, a continuidade, né, dos atendimentos, não só comerciais, mas principalmente as questões operacionais, né, e aliado a tudo isso, como a gente mantinha toda a nossa equipe segura, né, trabalhando com segurança, mesmo tendo que fazer visitas a clientes, mantendo o distanciamento social e etc. Nós tivemos um impacto no nosso top line, né, nas receitas da companhia. O ponto mais forte foi em maio, né, que chegou a ser algo em torno de quase 27% das receitas, ou seja, de março para maio, cai 27% das nossas receitas. Então, esse, eu diria que foi o principal impacto em termos econômicos. Ok, e falando exatamente no panorama econômico, agora o Brasil vivencia um momento que parece ser a recuperação. Pelo menos vários setores estão indicando aí melhores vendas, inclusive os resultados da própria Mills que saíram na semana passada indicaram um pouco de tendência positiva. Você sente que isso se confirma no médio e longo prazo? Que tipo de fatores podem contribuir ou atrapalhar para essa recuperação nesse momento, Sérgio? Bom, Fausto, de fato, quer dizer, acho que como eu trouxe na resposta anterior, né, nosso pior momento foi em maio. Os meses seguintes, eles foram meses de recuperação, cada mês a gente foi voltando e crescendo, né, tentando voltar a patamares pré-coronavírus. Nós tivemos o último mês, como eu publiquei na semana passada, né, nosso earnings, nosso resultado do trimestre, do terceiro trimestre do ano de 2020, setembro, nós chegamos quase ao patamar pré-coronavírus, né, com uma diferença de aproximadamente 8% apenas do nosso volume locado, né. Estamos bastante otimistas aí para esse último trimestre e a recuperação aí para o ano de 2021, porém, bastante atentos aí com essa possibilidade da segunda onda, né, acompanhando muito de perto o que está acontecendo aí na Europa, tentando acompanhar também os números aqui do Brasil, né, os números de internações, etc. Tem uma questão, acho que no curto espaço de tempo, nós estamos falando hoje no dia 16 de novembro, após, né, o primeiro turno de muitos municípios, né, e vamos ter o segundo turno, então, o que os nossos políticos vão tomar como decisão aí a posteriori, né, se haverá novos lockdowns,
se vão ter medidas mais restritivas, algumas medidas adicionais, que é o que preocupa um pouco o potencial impacto nas nossas receitas, né? E aí a gente está monitorando isso para ver como a gente vai operar aí na sequência. Perfeito. Com relação ao modelo do negócio do rental, especificamente falando, a Mills Solares é aí a maior locadora de equipamentos do Brasil. Você sente que essa transição que acontece com o coronavírus, de alguma maneira indica novos modelos, Sérgio? Por exemplo, a locação feita por internet, ou talvez uma demanda diferente por novos tipos de equipamentos, ou talvez um reajuste da demanda na composição setorial? Que tipo de mudança você percebe nesse ano em relação à locação? Pois é, Fausto, eu acho que antes de entrar no aspecto da locação per se, né, eu queria trazer, acho que um pouco acho que o coronavírus, o distanciamento social, a necessidade de digitalização, ela vai acelerar algumas etapas, né, de transformação, né, para a digitalização e assim por diante, né. Eu acho que vai haver uma hibridização em termos de atividades de trabalho, né, presenciais dentro dos escritórios com o home office. Eu acho que a gente já estava estudando e pensando dentro da companhia como fazê-lo, e eu acho que hoje fica um pouco mais claro. Algumas atividades são mais, entre aspas, óbvias, né, que existe a capacidade de fazer à distância muito bem, sem prejuízo nenhum da atividade em si, mas também outras atividades que a gente percebe que elas não foram tão eficazes, né, não foram tão eficientes. A gente teve algumas perdas de produtividade, né, em alguns departamentos. Então, eu acredito que nem 8 nem 80 a gente vai caminhar para o meio do caminho, né, com relação a home office. Tem uma questão também de como o cliente pode buscar a gente já vinha numa busca de trabalhos de digitalização, do e-commerce de uma maneira geral. Eu acho que isso pode acelerar algumas necessidades do próprio cliente, percebendo que tem uma certa facilidade, né, e a gente deveria prover essa facilidade, né, vide exemplo do varejo, né, a transformação que teve o varejo no mundo inteiro, né, e aqui no Brasil não foi nada diferente, né, e eu acho que essa conscientização, talvez um pouco maior, né, de a gente ter um mundo talvez um pouco melhor, porque a gente viu tantas pessoas que foram tão impactadas, e principalmente o Brasil, que é um país mais pobre, né, que a gente vê muitas pessoas com necessidade. Qual é o papel nosso, né, como empresa, perante a sociedade? Então, a gente até, é legal trazer isso, a Mills, a gente desenvolveu um programa interno para impacto social nesse período da pandemia, né, buscando atingir pessoas mais, né, melhorar, né, a vida das pessoas mais necessitadas. Então, fizemos um programa de doação aqui interno. Então, acho que isso traz muito para dentro das organizações, não só a questão social, como também, obviamente, acho que o impacto ambiental, que isso recorre para dentro da nossa indústria, principalmente na indústria de AWP, né, o que a gente vem fazendo de transformação da hibridização dos equipamentos, né, para equipamentos mais elétricos. Então, acho que essa tendência, ela traz um pouco mais forte do que a gente deveria ir buscar, do que a gente deveria fazer como empresa, né, para impactar menos o meio ambiente e melhorar um pouco a sociedade que nos rodeia, né. Excelente. Interessante você comentar essa iniciativa da Mills. Mas eu queria insistir no seguinte, existe uma interpretação de que o rental será, dentro das economias que nós atendemos, será mais utilizado a partir de agora, dado que as incertezas podem desestimular a compra de equipamentos que podem ser locados. Você concorda com isso? E aproveitando para emendar também, caso isso se confirme, pode-se prever mais investimento em equipamentos novos da Mills a partir de agora? Fausto, eu vou responder a pergunta, acho que em duas etapas. Eu acho que sim, a nossa indústria é uma indústria, diria, contemporânea, né, no aspecto de, né, o mundo, de uma maneira geral, acho que, sem pela questão da pandemia em si, ela é um mundo que busca
otimização de recursos, né? E com isso, quer dizer, o rental, ele otimiza recursos, né? Acho que, por outro lado, né, a plataforma aérea, ela tem um volume de equipamentos na mão de locadores já muito maior se comparado com os outros produtos, né? Porque quando, por exemplo, você vai para a linha amarela, você vai para geradores, você vai para compressores, né? O equipamento na mão de locadores versus do né, dos usuários finais, ela é muito menor do que do AWP. Eu acho que isso vai começar, sem dúvida nenhuma, e concordo de que gradativamente, né, vai buscar uma eficiência por natureza e caminhar para as locadoras, né, esse volume de equipamentos, como vem acontecendo isso no mundo, né? Acho que o Brasil ainda com passos mais lentos, mas sem dúvida nenhuma a gente vai caminhar para essa direção. Sérgio, em relação à questão da fusão entre a Mills e a Solaris, na verdade a aquisição, ela foi afetada de alguma maneira pela pandemia? Não digo o negócio, mas a integração das duas empresas chegou a ser afetada pela pandemia? Foi. Bom, só para a gente relembrar, né, em maio a gente oficializa a fusão, né, juntamos as duas companhias, e nós estávamos com um plano de integração para que ocorresse ao longo do ano passado, de 2019, e terminasse em 31 de dezembro de 2020. Né? Então, tem coisas que atrasaram e, no nosso ver, tem coisas que aceleraram por curiosidade. Né? Então, por exemplo, no lado da integração física, dado a necessidade de distanciamento social, a gente suspendeu e a unificação das filiais, né, nos estados aí que a gente é presente, né, tanto a Mills quanto a Solaris era presente, a gente ia fechar uma das duas localidades, ou ir para uma terceira localidade e ter uma filial única. A gente paralisou isso porque necessitava de um time, seja de meio ambiente, para olhar o local, fazer adaptações, um time de infraestrutura para, de fato, fazer a movimentação dos equipamentos. Então, dado restrições de viagem que aconteceram no início da pandemia, ela postergou um pouco o nosso cronograma. A gente retomou agora, tem mais ou menos uns 2, 3 meses, né, numa velocidade um pouco mais lenta, ainda aí, de novo, pela questão do distanciamento social, mas sim, atrasou, não vamos cumprir o cronograma esperado e desejado inicialmente, que era ao final desse ano, e a gente vai prorrogar para o ano de 2021, né, a finalização dessa integração. Por outro lado, né, acho que como todo mundo que participou de uma fusão, né, ou principalmente uma fusão desse porte, a gente junta culturas diferentes, né, seja processos diferentes, culturas diferentes, né, então, a maior dificuldade é você equalizar, já que você nasce com uma nova empresa, após fusão, né, qual é a cultura dessa organização, que a gente tinha um desenho do que a gente gostaria de buscar, mas a unificação mesmo dos times, né, e aí, por exemplo, né, assim, nós éramos competidores ferozes, né, a Mills e a Solaris não éramos, né, parceiros, né, eram concorrentes. Então, você colocar no mesmo time de gestão, né, as pessoas trabalhando em conjunto, você gera uma dificuldade, né, então, esse foi o maior das nossas dificuldades pós a fusão, logo no início da fusão, especificamente, e por curiosidade, a pandemia trouxe todo mundo para trabalhar em conjunto contra um inimigo comum, que era o coronavírus, né, e criar um ambiente para o cliente não perceber que a gente estava de home office, que a gente estava distante, é o BPC, como eu comentei, né, e isso trouxe uma união impressionante, né, quer dizer, as pessoas começaram a ter um senso de união, um senso de time bastante forte durante a pandemia, o que nos deixou bastante felizes, né, então, por um lado, você postergou, né, a gente postergou alguns meses a fusão, porém a integração, né, em si dos times, ela ocorreu com uma velocidade um pouco maior devido ao coronavírus, o que a gente está bastante contente.
Perfeito, interessante essa sua análise, assim, te agradeço até por você colocar com tanta sinceridade como é que é esse processo, porque é interessante para a gente conhecer, tenho certeza que o público também vai gostar. Mas falando em relação a futuro, essa fusão cria a maior locadora de máquinas e equipamentos do Brasil. Em geral, quando esses processos acontecem, essa empresa sai com muito poder de mercado e eu queria saber se você confirma isso, porém, por outro lado, também costuma estimular que outros competidores se juntem, né, num movimento de maior concentração do mercado em grandes empresas, empresas que se nivelam a um nível de competição um pouco mais acirrado. Você vê isso acontecendo no Brasil também, ou será um mercado liderado, de fato, pela Mil Solares, sem competidores à altura? Olha, Fausto, acho que, de uma certa forma, sem dúvida nenhuma, nasce uma companhia líder de mercado, com 28% de participação, de plataformas aéreas, quando a gente olha o segundo colocado em torno de 5%, 6%, né, uma distância bastante grande, mas acho que a gente não quer pensar desta forma, né, porque o que a gente busca com relação a essa fusão, né, é a criação de uma empresa diferente, né, em termos de atendimento ao cliente, em termos de velocidade, porque, por exemplo, da mesma forma que você traz benefícios, a gente traz alguns desafios, né, em termos de velocidade mesmo na ponta, né, porque a gente se torna uma empresa muito grande, se torna uma empresa, e já por nós sermos também uma companhia pública, né, a gente já tem uma estrutura maior do que os nossos concorrentes, né, então a gente quer transformar a companhia para que a gente, de fato, seja mais ágil, que a gente seja mais veloz, que a gente esteja mais próximos dos nossos clientes, que a gente continue transformando e diferenciando. A gente não pode, né, criar essa soberba de achar, pô, eu sou o líder e estou tranquilo, pelo contrário, né, a gente quer continuar transformando e, de fato, ter uma empresa muito diferente daqui a 3, 4, 5 anos. E sem dúvida nenhuma, né, assim, acho que quando você cria esse tipo de transformação na indústria, né, concorrentes vão aparecer, vão se juntar, vão se unificar, vão aparecer novos concorrentes, vão ver oportunidades aí para ocupar espaços, né. Então, eu acho que a gente está atento a isso, a gente não enxerga ainda nenhum movimento muito forte, mas, sem dúvida nenhuma, tem muita gente olhando o setor, né? Claro, não tenha dúvida. Em termos de otimização de custos, que você mencionou até antes, que a otimização de custos é uma mega tendência, né, do momento atual no mundo. A fusão Mil Solares, ela traz otimização de custos para vocês? A operação vai ficar mais leve de alguma maneira? E como seria isso na realidade prática da administração? Tá. Bom, Fausto, acho que no primeiro momento até é fácil a gente enxergar isso, né? E aí acho que o exemplo mais claro são das duas filiais, né? Nós tínhamos duas filiais, às vezes duas equipes, e você acaba unificando tendo uma equipe apenas, né? E uma filial apenas. Então, você tem uma otimização, sem dúvida nenhuma, de custos, né? A escala, ela já traz isso também, né? Ela traz aumento de produtividade, ela ganhos de escala, né? Propriamente dito. Então, acho que isso tem impactos bastante positivos também para dentro da organização. E a gente enxerga também muito mais oportunidades, né? Em termos de processos, em termos de sistemas. Quando a gente olha para dentro, a gente acaba aprendendo, e aí sem demagogia nenhuma, né, a Mills tinha processos bons, mas a gente tinha processos ruins, né, a Solaris também, processos bons e processos ruins. Então, a gente tem a capacidade analítica de olhar os dois processos e falar, pô, qual é melhor, né, o que uma faz boa e o que outra não fazia tão bem, né, e como a gente melhora, e que processo a gente adota inicialmente e que processo a gente melhora. Então, é um trabalho árduo que a gente vem fazendo, isso pós-fusão, isso fazia boa parte da integração, mas pós isso a gente criou um plano para continuar melhorando os nossos processos internos, né, para ganhar produtividade, para a gente ser mais eficiente, né, e assim por diante, Fausto. Maravilha. Eu tenho duas últimas perguntas, assim, bastante amplas para terminar a entrevista, Sérgio. Uma seria o seguinte,
No Brasil, hoje, a atividade de construção, que absorve muito da parte de plataformas aéreas, mas também é o foco do restante da atuação da Mills, está muito focada na obra imobiliária, construção residencial, reformas de lojas, shoppings, etc. Por outro lado, a infraestrutura anda muito devagar, né, e já há muitos anos. Você vê possibilidade de manter os níveis interessantes de recuperação sem a infraestrutura voltar com mais força? Olha, Fausto, a gente entende que tem espaço, sim, para a gente continuar crescendo, mas tem uma derivada muito importante, não só para o setor, acho que para o Brasil, né, que é a questão da infraestrutura, na geração de empregos, na melhoria da nossa produtividade como país, né, então a gente acredita muito fortemente nesse canal de infraestrutura, né, e não só pela nossa unidade de negócio e construção, com a Formas e Escoramentos, mas também com os equipamentos da Rental, né, a gente tem uma camada de equipamentos que ela está com ainda uma utilização bastante, vamos dizer, sacrificada, dado a falta, ausência, né, de infraestrutura no país, né. Então sim, né, entendemos que precisa dessa perna de infraestrutura para realmente ter uma melhora significativa no nosso negócio. Perfeito. Então, seria a última pergunta agora para te fazer nessa entrevista, Sérgio, a respeito de uma possível expansão internacional. Está nos planos da Mills, dado o fato de que está agora maior, fundiu com a Solaris, expandir-se pela América do Sul como operação de locação? Fausto, o que eu posso responder para você é que a gente olha diversas oportunidades, a gente olha países com ciclos diferentes, a gente olha produtos com ciclos diferentes, né? Então, eu diria que, assim, o radar da companhia para a questão de oportunidades, né, ela é ampla, né, no aspecto de olhar dentro da indústria que a gente atua oportunidades, olhar, né, a indústria, digo mesmo, os produtos, olhar dentro da indústria produtos diferentes e olhar potencialmente países de ciclicidade diferentes também, né, então, eu acho que isso faz parte, né, e o nosso papel como administrador da companhia, de olhar todas as alternativas e possibilidades, né, não quer dizer que isso vai acontecer, mas que nós estamos sempre atentos, né, ao que potencialmente acontece aí no nosso setor e as possibilidades em outras localidades também, né, Fausto? Eu diria que, assim, o Brasil tem tanta oportunidade também, né, seja para ocupar melhor os espaços, ou o produto nosso, AWP, né, a plataforma aérea, ela é super underpenetrated, né, ou seja, ela tem um espaço para continuar crescendo o conceito também dentro do país, então, são várias oportunidades que a gente tem que escolher qual o melhor caminho a companhia vai adotar, né. Muito bem, Sérgio, eu te agradeço muito, de verdade, por essa oportunidade de te entrevistar. Nós que sempre tivemos conversas ao vivo muito animadas, né? Agora estamos aí à distância nos entrevistando por vídeo. Te agradeço. Te ofereço a oportunidade de deixar uma mensagem final, se você quiser, fica à vontade. Tá, bom, Fausto, eu queria imensamente agradecer a oportunidade, para mim é sempre um prazer estar falando com vocês. Eu acho que assim, trazer um pouco da mensagem em termos da companhia, né, porque quando você olha, que a gente está bastante feliz quando a gente olha o resultado do terceiro trimestre de 2020, né, não só pelo ponto que eu falei que o nosso volume locado no 30 de setembro já está quase a patamares pré-crise, mas a companhia, nesse último trimestre, a gente gerou lucro, né, então faziam 6 anos, então, todo mundo sabe que a gente tinha um peso da unidade de negócio construção, ela consumiu muito caixa durante essa crise da infraestrutura do país e da infraestrutura especificamente, né, ela consumiu muito caixa e com isso fez com que a companhia virasse, né, para prejuízo. Então, foram 6 anos de prejuízo e nesse último trimestre, pouquinho, mas a gente fez 1 milhão de lucro, o que mostra que a gente está no caminho certo em termos de transformação da organização, do que a gente está buscando. Hoje, né, estamos bastante confiantes no caminho que a companhia vai trilhar aí para os próximos anos,
Então, acho que isso traz bastante satisfação para o time que a gente tem aqui dentro da companhia, pelas ações que nós fizemos no passado. Então, acho que esse é trazer só para fechar aqui o contexto e, mais uma vez, agradecer aí a oportunidade, né, desse bate-papo aqui, super informal e legal. Perfeito. Sérgio, eu que te agradeço. Mais uma entrevista da Construção Latino-Americana aqui em vídeo para você. Acesse khl.com para mais informações sobre o setor dentro da perspectiva mundial e construçãolatinoamericana.com para notícias da construção na América Latina. Pessoal, muito obrigado. Até uma próxima.